Eu sou o professor Alexandre Rezende, estou responsável pela disciplina Metodologia da Pesquisa. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês a proposta de estudo que a Metodologia da Pesquisa vai ter nesse curso de especialização em ecoterapia. O curso é uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Associação Nacional de Ecoterapia. E quando estávamos conversando sobre a ideia do curso, a principal demanda que a gente tinha da Associação Nacional de Ecoterapia era pela busca de um amadurecimento científico da ecoterapia. A ecoterapia já foi reconhecida como uma intervenção na área de saúde, mas agora ela carece de que pesquisas sejam realizadas para que você tenha condições de provar os benefícios que ela proporciona para as pessoas de forma científica, clara, inequívoca. Para isso, então, a gente quer fazer uma aproximação entre o campo da ciência, que é o papel da universidade, e o campo da intervenção, que é a realidade da Associação Nacional de Ecoterapia. Essa aproximação entre duas áreas, ela precisa considerar um pouco as características específicas que cada uma delas tem. Então, se você olha, a gente fez um quadro simples aqui para comparar três aspectos principais: objetivos, sujeitos e contextos. Se você olha para o campo da ciência, você vê que o objetivo da ciência é o estudo, enquanto o objetivo do campo da intervenção é a prática. Essas diferenças já deixam claro o que você espera desses sujeitos que estão atuando em cada um desses cenários. Enquanto o sujeito principal do campo da ciência é o pesquisador, no campo da intervenção você tem o próprio ecoterapeuta. E eles estão, então, participando de cenários diferentes. Enquanto um geralmente está na universidade, no espaço acadêmico, o outro está no trabalho prático, atendendo as pessoas nos centros de ecoterapia. Então, são duas realidades que, na verdade, possuem pontos em comum de interesse, mas que ocorrem em cenários separados, cada uma com a sua especificidade. Como que a gente vai fazer, então, essa aproximação? Esse que é o nosso desafio. O desafio de você conseguir essa aproximação, nós estamos reconhecendo que a especialização é um primeiro passo nesse sentido. Então, ela já é uma iniciativa de interesse comum entre as duas instituições. Mas, apesar de ser o primeiro passo, ele é insuficiente. Somente ele não garante a aproximação entre elas. E, para isso, a gente precisa considerar alguns aspectos. Se você for fazer uma comparação entre o que cada uma dessas áreas tem como o seu ponto de excelência, eu diria que, na ciência, o domínio da teoria e a compreensão do método científico são os aspectos mais importantes. Enquanto na intervenção, é o cenário que as pessoas conhecem a ecoterapia e fazem a ecoterapia com qualidade. Então, é isso que nós temos que preservar das características de cada um desses campos. E eles têm características próprias. A ciência, ela tem um predomínio da teoria e depois um estudo de uma realidade prática. Enquanto o campo da intervenção faz a mesma relação, mas inversa. Começa com a dimensão prática e ela sabe que essa prática da intervenção em ecoterapia tem uma teoria por trás dela, implícita. Então, as duas estão nesse movimento dialético entre teoria e prática e elas escolhem um ponto dessa dinâmica onde elas interrompem esse ciclo e elas fazem uma análise. E isso traz uma diferença muito grande entre quais são as implicações para esses sujeitos. Para que isso acontecesse, a ciência precisaria colocar a ecoterapia como um objeto de estudo, enquanto as pessoas do contexto da intervenção precisavam entender que na formação continuada elas têm um compromisso de atualizar-se com os conhecimentos científicos que estão sendo produzidos, como também, na medida do possível, envolver-se com os pesquisadores na produção desse conhecimento. Esse é o movimento que a gente espera conseguir. Para fazer esse movimento, nós temos duas confusões que a gente quer tentar esclarecê-las já nesse momento inicial. Primeiro, não é o fato de você pegar o pesquisador e transformar ele no ecoterapeuta. Como também não é pegar um ecoterapeuta e transformar em pesquisador. Então, trocar os papéis não vai ser a resposta, porque nós continuamos com as duas realidades em separado.
Então, não tem nem sentido a gente exigir que o pesquisador esteja presente no centro de ecoterapia e conviva com eles, né, o tempo todo, nem que o ecoterapeuta pare de fazer a intervenção e se transforme num estudioso, alguém muito ligado aos livros, ao método, e se torne um especialista na pesquisa. Também não faz muito sentido você querer que os dois papéis sejam desempenhados ao mesmo tempo, porque isso leva a uma sobrecarga. A gente não consegue ser ecoterapeuta e pesquisador ao mesmo tempo, como o pesquisador também não consegue ser ecoterapeuta. Então, simplesmente juntar os papéis não é a resposta que a gente quer para essa aproximação. Pelo menos a gente está vendo que isso não seria viável, né? Portanto, a implicação positiva dessa aproximação é você ter ecoterapeutas que, na verdade, eles se apropriam da ciência, e a leitura é uma das principais ferramentas para isso, né? E aí trazem a ciência para a sua prática. Mas se você reparar, grande parte do tempo e da dedicação dele é como ecoterapeuta. Ele tem um momento que ele reserva para se aproximar da ciência. O pesquisador, da mesma maneira, ele continua um cientista, pesquisando, estudando, mas ele se apropria da ecoterapia como objeto de estudo e se envolve com ela. É lógico que esse pesquisador que já tem um domínio de uma teoria, de um método, para entender a ecoterapia, também vai ter que fazer uma leitura do que está sendo escrito e produzido por estudiosos com esse tema de estudo, né? Então, esse movimento é o que a gente considera o adequado, porque você tem pesquisadores comprometidos com essa reflexão crítica da ecoterapia e ecoterapeutas também comprometidos com a ciência, se apropriar da ciência e participar da produção de conhecimentos científicos. A síntese disso está nessa frase final. Teríamos uma prática em ecoterapia baseada em evidências científicas. Repara, a prática em ecoterapia é o ponto central. Isso coloca que esse pesquisador está fazendo uma ciência aplicada a esse cenário. Nós não queremos um pesquisador que fique apenas envolto com suas teorias, com as suas discussões específicas. Nós queremos que ele olhe agora para a ecoterapia e traga as contribuições da sua teoria, do método científico, para entender melhor a ecoterapia. Ela que é o nosso ponto central.